Bom dia a todos. Hoje, 7 de julho do ano 2022, às 8 horas, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ana, por favor, espelhe aí a ata da sessão anterior para que possamos deliberar a respeito da sua aprovação ou eventual necessidade de retificação. Ata do dia 28 de junho, 24ª. Pode descer, Ana. Todos de acordo? De acordo. Aprovada. Expediente algum, Ana Cláudia? Sim, Excelência. Pois não. Agradecimento, ofício 089, 2022, Natal 4 de julho de 2022, Dr. Carlos Wagner Dias Ferreira, agradecendo a moção de congratulações aprovada pela Câmara por ocasião do lançamento do seu livro, estendendo os agradecimentos ao Dr. José Alves, representante do Parquet. Somente. Perfeito. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho duas proposições a fazer. A primeira delas é um voto de pesar em razão do falecimento da dona Neuza Lopes de Souza, a mãe do ex-parlamentar, ex-professor. Professor nunca deixa de ensinar, né? Do Dr. Ney Lopes de Souza, advogado, ele que foi parlamentar constitucionalista, professor de Direito Constitucional na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um advogado ainda militante. Então, eu presto aqui as condolências. Imagino que possamos também fazer aqui em conjunto, como temos feito, não é isso, desembargador Gilson, desembargador Saraiva? De acordo, presidente. Gostaria de me associar, Excelência, em nome do Ministério Público. Desembargador. Você associa, doutor José Maria, em nome da OAB também. Também. Então, Ana Cláudia, proposição conjunta, associaram-se aí o Ministério Público e a advocacia aqui representada pelo doutor José Maria Rodrigues Bezerra também. A outra que faço é a posse que eu tive a oportunidade de prestigiar, doutor Ricardo Tinoco, empossado na Academia de Letras Jurídicas aqui do Rio Grande do Norte, e na última sexta-feira foi a solenidade de posse de Sua Excelência. Eu tive a oportunidade de prestigiar uma solenidade enxuta, concisa, mas bastante rica e prestigiada lá na sede da OAB Potiguar. Então, é um colega nosso que tem assento agora nesta academia. E aqui eu faço essa proposição. Todos de acordo? Desembargador Glauber Rego, eu também, a advocacia não pode deixar de se associar, porque quando um protagonista do direito, seja da magistratura, seja do Ministério Público, seja da advocacia, alcança graus maiores na consolidação da sua já consolidada formação intelectual, isso é uma vitória para toda a comunidade jurídica do nosso Estado. E a advocacia não pode ficar, deixar passar inalbos um momento como esse. E digo isso com muito carinho e consideração, porque o doutor Ricardo Tinoco de Góes é meu contemporâneo e co-contemporâneo do doutor Anísio Marinho Neto. Então, isso é a nossa geração que se projeta na sua formação intelectual. Nós também temos refletido a nossa época na posse do doutor Ricardo Tinoco de Góes na Academia de Letras Jurídicas do Estado. Perfeito. Então, Ministério Público, doutor Anísio, sem som. Sim. Ministério Público se associa, já disse aí, doutor Anísio, aprovada a unanimidade, Ana Cláudia. Associar-se a proposição Ministério Público e a Advocacia Potiguar. Eu não tenho nenhuma outra. Desembargador Saraiva Sobrinho.
Senhor presidente, eu tenho, presidente. Primeiro voto de pesar também pelo falecimento, aos 93 anos, do ex-deputado estadual Nelson Queiroz, pai do deputado Nelter Queiroz. O doutor Nelson foi promotor de justiça durante longos anos, prefeito de Jucurutu e, como disse, deputado estadual. E, além de ser pai do atual deputado Nelter Queiroz, também é avô do prefeito de Jucurutu, Hugo Queiroz. E, nos termos que se fala, ela é conhecida, inclusive, pelo velho guerreiro, as palavras do seu filho, o deputado Nelson Queiroz. Então, essa seria a primeira proposição, senhor presidente. Se Vossa Excelência permitir, gostaria também de subscrever o Nelson, que foi integrante aí do Ministério Público Potiguar, não é isso, doutor Nísio Marinho? Exatamente, Excelência. E só um detalhe, além de pedir para me associar, é que o deputado Nelson Queiroz, ele foi relator da atual Constituição, no processo constituinte, onde fez garantir ali os deveres, direitos e garantias da magistratura e do Ministério Público, sobretudo. Perfeito. A advocacia também se associa. Perfeito, doutor Zé Maria. Desembargador Gilson. Igualmente, presidente. Então, a proposição conjunta. Certo. Pois não. É isso? Desembargador Saraiva continua. Proposição conjunta, Ana Cláudia. Obviamente aprovada, associaram-se o Ministério Público e a advocacia. A seguinte, doutor. Por fim, presidente, também um voto de pesado, condolências, pelo falecimento do auditor fiscal da Prefeitura Municipal de Mossoró, João de Freitas Rosado de Holanda, muito conhecido por Freitinhas. Ele é irmão do jornalista Ricardo Rosado e também do empresário do ramo de turismo e hospitalar Bebé Rosado. E tem uma ligação também com a nossa esposa, quanto o primo. Então, um voto pesar para o senhor João de Freitas Rosado de Holanda. Eu aprovo. Desembargador Gilson. Também. Também. Associar, Excelência. Ministério Público se associa. Advocacia também, doutor Zé Maria. Advocacia também. Também, então, aprovada a unanimidade. Mais algum, desembargador Saraiva? Não tem, presidente. Não há. Desembargador Gilson? Também não tenho. Não tem, então vamos esgotar dessa etapa. Vamos iniciar aqui a etapa judicial. Leitura de acórdão algum? Nenhum. Não há. Não tem. Então, julgamentos. O primeiro com pedido de sustentação oral é o número 84, aí na ordem cronológica. É o habeas corpus número 80-3977, dígito 66, o ano 2022, impetrante Dr. Rubens Matias de Souza Filho, paciente Marcos Soares de Souza, autoridade coatora, juíza da 10ª Vara Criminal da Comarca de Natal. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Em mesa, doutor Rubens. Bom dia, Vossa Excelência. Bom dia. 10 minutos para a sua. Obrigado, Excelência. Bom dia, presidente da Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, eminente relator, desembargador Saraiva Sobrinho, eminente desembargador Gilson Barbosa, ao representante do Ministério Público e aos advogados e servidores que acompanham esta sessão, os meus sinceros cumprimentos. Trata-se de habeas corpus que tem como paciente o senhor Marcos Soares de Souza. Excelência, a questão aqui será de discussão breve, porque o que está se discutindo aqui é tão somente o encerramento da presente instrução processual. O senhor Marcos Soares de Souza, ele foi preso no dia 27 de outubro de 2021, devido a uma abordagem policial no primeiro cartório de Natal, que foi realizada por uma investigação da DEPROV. Excelência, ele foi preso em flagrante, a prisão em flagrante foi convertida na audiência de custódia que ocorreu no dia 28 de outubro de 2021. No dia 27 de janeiro de 2022, ocorreu a audiência de instrução e julgamento, em que esta prisão em flagrante foi convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e cumprimento integral em sua residência.
Sendo que, Excelência, nessa audiência que ocorreu em janeiro de 2022, a autoridade coatora determinou que o Ministério Público juntasse a extração de dados, o relatório da extração de dados, no prazo de 5 dias. Sendo que até o presente momento, de janeiro de 2022 até o presente momento, esse relatório não foi juntado. Excelência, aqui não se pretende discutir a questão do lapso temporal da instrução processual, não. O excesso de prazo para o encerramento, não. Aqui não pretende nem um só momento discutir isso. O que se pretende discutir é o seguinte: existe uma inércia do aparato policial na juntada desse relatório, certo, de extração de dados, em que até o presente momento não foi juntado, não houve conclusão para as alegações finais e nem muito menos conclusão para a sentença condenatória. Veja, o senhor Marcos Soares sempre foi colaborativo durante a instrução processual. Ele permaneceu preso, ainda permanece preso devido à prisão domiciliar, por um lapso aí de 9 meses, e até o presente momento não se tem sequer, repito, não tem noção sequer de quando será juntado esse relatório de extração de dados. E mais, o crime aqui a ser investigado, o crime aqui a ser apurado, é o uso de documento falso. Não está se discutindo aqui roubo, não está se discutindo aqui estelionato, não está se discutindo falsidade, não. É o uso de documento falso. A denúncia foi recebida tão somente pelo crime de uso de documento falso. Os demais crimes foram arquivados a pedido, inclusive, do Ministério Público. Então, Excelência, é possível, sim, a aplicação de outras medidas cautelares. Eu não estou pedindo para que o réu, o paciente, fique solto, não. É possível, sim, ele continuar com o monitoramento eletrônico e determinar o horário para o seu recolhimento. Não está se discutindo aqui a questão, ele corre o risco da ordem pública, não. Inclusive, foi substituída a prisão preventiva por uma domiciliar. Ele não vai ficar solto de forma desmedida, não. O que esta defesa pede é que o paciente, pelo menos, tenha o tempo disponível para poder trabalhar e ter sua subsistência. Ele não recebe nenhum auxílio do Estado, ele está totalmente, integralmente cumprindo o seu regime domiciliar, não existe nenhuma ocorrência de descumprimento, certo? Então, esta defesa pede que seja permitida a substituição desse cumprimento integral. Não estou pedindo a revogação da prisão domiciliar, não estou pedindo a revogação do monitoramento, não. Eu estou pedindo que esse tempo integral venha a ser mitigado para que ele viesse a ser recolhido tão somente em determinados horários. Esta defesa, este é o pleito desta defesa, de forma simples, sucinta e objetiva, como foi, inclusive, o habeas corpus, que teve 4 laudas. Então, Excelência, encerra a minha sustentação oral e agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Rubens. O relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, cumprimento o doutor Rubens mais uma vez. Liberei o voto com antecedência para o conhecimento de Sua Excelência, o presidente e o eminente desembargador Gilson. Na verdade, como disse o eminente advogado, é um pedido simples. É um pedido simples que faz com que nós tenhamos cautela de não atropelar o próprio entendimento do primeiro grau. Infelizmente, parte dos advogados, mesmo antes de tentar que o juiz reexamine a matéria, trazem para o tribunal, certo? E como posta aqui, eu não vejo como fazer essa adequação, até porque eu tenho a preocupação muito grande de não substituir o juiz, principalmente em casos dessa natureza. Então, eu estou denegando a ordem e, no final, eu digo: ordem conhecida e denegada, todavia, com recomendação de reversibilidade da cláusula domiciliar pelo juiz, mas é ele que vai analisar. Quando eu comecei na Câmara Criminal, nós tínhamos NHC tramitando, muitas vezes, sem a necessária potência que o HC tem enquanto remédio heróico. Em regra, os advogados ultrapassavam o próprio direito, retiravam o direito do juiz natural a enfrentar a causa. Na hora que o juiz recusar aquele pedido, aí sim cabe habeas corpus. Então, eu tenho esse sentimento, mantenho. Eu me lembro que, à época, eu dizia: olha, gente, respeitosamente, naturalmente,
habeas corpus não é Cibazol. E quando eu digo Cibazol, é porque na minha época de criança, todo e qualquer dor, todo e qualquer problema que eu tinha, minha mãe passava Cibazol e resolvia. Ele tem o seu lado constitucional, ele tem o seu lado nobre, ele não pode ser usado repetidamente sem que haja resistência do juiz naquele pedido. Então, por isso, presidente, eu estou denegando e fazendo essa recomendação para que o juiz, por si só, ali, reexamine e decida. É como um voto, presidente. Eu ratifico meu voto já registrado no sistema, acompanhando o relator, desembargador Gilson. Tá bem, tá bem. Ordem denegada, unanimidade, nos termos do voto do relator. Doutor Rubens, um abraço, até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Na sequência, o número 89, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 80.0223, visto 18, ano 2022, impetrante, doutor Pedro Lucas, paciente, Paulo César da Silva Júnior, autoridade coatora, juiz da 2ª Vara da Comarca de Açu, o relator também, o desembargador Saraiva Sobrinho. Doutor Pedro Lucas, está na sala, Ana Cláudia? Não se encontra. Não se encontra e não justificou, é isso? Não. Doutor Pedro Lucas, não. Então, desembargador Saraiva. Presidente, também encaminho o voto tempestivamente para os senhores. Gostaria de ganhar tempo, dizendo que eu não estou vislumbrando o constrangimento alegado e eu estou conhecendo e denegando a ordem. Eu Com o relator, presidente. Ratifico o meu voto, desembargador Gilson também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, número 42 na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10.9078, dígito 35, ano 2016. O apelante é o Ministério Público, o apelado Ítalo Mateus Lima Freitas, o advogado Dr. Rubens Matias de Souza Filho, relator desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou revisor, processo em mesa, desembargador Saraiva. Em mesa, presidente. E neste caso, doutor Rubens, me parece não haver aqui a necessidade da defesa oral. O apelo é do Ministério Público e Vossa Excelência está negando provimento, não é isso, desembargador Saraiva? É isso, presidente, conhecendo e desprovendo o recurso ministerial. Em consonância com a 3ª PJ. Eu estou acompanhando, o desembargador Gilson ratifica o voto. Doutor Rubens, imagino que satisfeito. Satisfeito, Excelência. Muito obrigado. Então, proclamo o resultado, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 24, é o apelo criminal número 80.2235, dígito 82, o ano 2020. A origem é comarca de Santana do Matos, o apelante Anderson César de Carvalho Brito, o advogado Dr. José Maria Rodrigues Bezerra, apelado do Ministério Público, o desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor, processo em mesa, desembargador Saraiva. Em mesa, presidente. Dr. José Maria, bom dia, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Excelentíssimo senhor desembargador Glauber Rego, desembargadores Saraiva Sobrinho, relator deste processo desta sentada, desembargador Gilson Barbosa, respeitável representante do Ministério Público, Nunes Marinho Neto. Trata-se aqui de duas matérias numa só. Primeiro, um recurso do Ministério Público que se insurgiu contra um decreto condenatório de Anderson César de Carvalho Brito, por ter sido condenado no Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado privilegiado, onde foi afastada a qualificadora da torpeza, e o Ministério Público se insurge para dizer que a confissão espontânea, aquela que está anotada no Código Penal, não pode ser aplicada ao caso vertente. Todavia, fundado em precedentes deste tribunal, inclusive eu tive o cuidado de pensar o desembargador Glauber Rego, quando a defesa usa uma tese
para reconhecer a prática de um fato e o acusado em plenário também reconhece que o praticou apenas de forma diversa daquela aceitada pelo Ministério Público, se perfaz, sim, a aplicação da confissão qualificada, porque ela está atrelada a uma das teses de defesa. Do contrário, seria, se não couber ou se não coubesse a confissão espontânea, seria uma forma de obrigar o próprio acusado a dissentir de sua autodefesa, a dissentir da tese espelhada pela defesa. Portanto, eu peço aqui em singelas palavras que o apelo ministerial seja conhecido e improvido. Mas temos também que enfrentar e defender o nosso apelo. O nosso apelo é de que o juiz de piso aplicou uma pena base de 14 anos de reclusão usando de elementos processuais, fatos processuais inadequados. Por quê? Usou a torpeza para desbordar da pena mínima de 12 anos para 14 anos de reclusão, quando a qualificadora da torpeza foi espancada, afastada pelos jurados. Ora, se os jurados reconheceram a prática de homicídio qualificado privilegiado, que nem hediondo é, porque ele não está no rol números cláusulas da lei dos crimes hediondos, como é que eu posso usar essa mesma torpeza para justificar um acréscimo a mais e aplicar uma pena base de 14 anos de reclusão? E digo mais, ele usa o fato dele ter usado uma faca peixeira e ter desferido golpes na vítima. Ora, isso se confunde com o próprio modus operandi. E digo mais, embora ele tenha recebido, a vítima tenha recebido golpes na cabeça, mas todos esses golpes foram leves. E aí, tanto o juiz de piso, como eu digo que esse tribunal, ele tem que se apegar à prova técnica, que é o laudo, consistente no laudo de exame de lesões corporais. E embora esse caso pode impressionar pelos vários ferimentos, mas os ferimentos causados na vítima, eles resultaram todos leves, tanto que não houve risco de morte para a vítima. Então, com base nessas achegas, eu peço que se dê provimento ao recurso da defesa para se aplicar a pena base ou no mínimo legal de 12 anos, ou próximo ao mínimo legal de 12 anos. E ainda digo mais, das 8 circunstâncias que servem para balizar a fixação da pena base, circunstâncias essas especificadas no artigo 59 do Código Penal, só uma é que pode resultar desfavorável ao acusado. Portanto, diante de um acusado primário, diante de um acusado não reincidente, diante do fato de ter sido reconhecido pelo plenário a ocorrência do homicídio qualificado privilegiado, na sua forma tentada, e é bom que se diga, foi um homicídio qualificado privilegiado tentado, reconhecido pela soberania dos jurados. Não cabe ao Estado juiz, com todas as vênias que eu tenho e respeito ao trabalho do doutor Demétrio Demerval, que é o juiz de piso lá da comarca Santana do Mato, não vejo como se aplicar uma pena num tal VEG maior do que a mínima. Ou ela tem que ser fixada na mínima ou próximo da mínima. Passada essa quadra, temos outro enfrentamento a ser feito. O redutor da pena
do crime tentado foi aplicado na sua fração mínima de 1/3. Mas eu entendo que a espécie comporta um redutor maior, ou na metade, ou próximo à metade. Por quê? E aí, eu vou até despersonalizar, porque quando se personaliza, eu poderia muito bem citar o nome do relator, mas não vou citar, porque quem está julgando aqui é o Estado juiz. Os julgadores que estão na assentada são apenas circunstantes de um momento processual. Mas eu entendo que o Estado juiz, para fixar o redutor, ele tem que ser escravo, e aqui, quando eu digo escravo, da prova técnica. E a prova técnica consistente no laudo de exame de lesão corporal reconhece, sim, eu não seria hipócrita, que a vítima sofreu vários ferimentos na cabeça, de faca peixeira. Mas todos esses ferimentos foram leves, até porque o acusado estava em completo estado de embriaguez quando praticou esse fato. Então, se a prova técnica diz que não houve risco de vida, que embora os múltiplos ferimentos, todos eles resultaram leves. Então, o Estado juiz não pode dizer que esse iter criminis foi quase que completo. Não. Ele tem que estabelecer uma média, e eu entendo que o Estado juiz ele pode diminuir até a metade, se não na metade, próximo à metade. E, por último, eu peço aqui também que se aplique o regime semiaberto. Por quê? Porque, vejam bem, em primeiro lugar, fazendo uma retrospectiva didática, estamos diante de que fato? Estamos diante de um nacional que foi submetido ao tribunal do júri e que lá, graças à atuação deste orador que vos fala e do doutor Rafael Diniz, que palmilhou a defesa no plenário comigo, bravo advogado de Currais Novos, meu companheiro de trabalho, nós conseguimos, mediante a soberania dos vereditos dos jurados, que o caso fosse desclassificado para homicídio qualificado privilegiado. Por quê? E aqui não cabe mais esse tribunal discutir a soberania desse veredito por duas razões. O Ministério Público não se insurgiu contra esse veredito, então, portanto, ele está consolidado. E qual foi o valor relevante, valor moral e social que foi reconhecido pelos jurados? A defesa da dignidade do pai do acusado. E isso aí é história processual consolidada. Então, não é um crime hediondo. O juiz aplica uma pena de 7 meses e uma fração, e mesmo assim, diante de um cidadão primário, de bons antecedentes, aplica-lhe um regime mais grave. E aqui eu digo, eu faço uma crítica construtiva. E agora ao juiz de Santana do Mato. Aqui não vai nada de pessoal contra o doutor Demétrio Demerval. Eu vejo aqui em votos, onde são discutidas a soberania do Tribunal do Júri, e aqui eu vou citar todos os 3 desembargadores. Vou começar pelo mais velho, desembargador Gilson Barbosa, desembargador Saraiva, e terminar com o mais novo, desembargador Glauber Rego. Em todos os processos em que é discutida a soberania do Tribunal do Júri, se nós pegarmos a média dos votos dos que compõem a Câmara, está lá assentado que o juiz não pode interferir na soberania dos vereditos, porque senão seria desconstituir a missão constitucional do Tribunal do Júri. Mas o que se viu aqui? Uma clara intervenção do juiz de piso, aplicando um regime mais gravoso
Por que o Tribunal do Júri não reconheceu o homicídio qualificado tentado puro? Porque aí seria hediondo. Ora, o juízo de piso ele não pode, por vias transversas, e aqui a crítica é impessoal, mas é necessária, e fazer a justiça que lhe cabe à sua consciência. Porque nesta quadra processual, ou naquela quadra processual, o juízo de consciência é o tribunal do júri, e o juízo de piso singular, monocrático, não pode lhe fazer ou lhe substituir a sua missão. Portanto, diante dessas achegas, faltando-me, como me restam 2 minutos e 53 segundos para terminar essa breve oração, eu assento a minha oração defensiva nos seguintes termos. O recurso do Ministério Público deve ser improvido. Por quê? Porque a confissão qualificada atrelada a uma das teses de defesa, devidamente reconhecida em plenária, ela não pode deixar de prevalecer. Ela não pode deixar de prevalecer. Quem é que me diz? Quem é que me diz isso? É o capricho do doutor José Maria? Não. São os julgados reiterados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E escolhi um do desembargador Glauber Rego, que é claro, preciso nessas achegas. Em segundo lugar, peço que a pena mínima, a pena base seja aplicada perto do mínimo ou no mínimo. Por quê? Porque o juízo de piso valorou a torpeza não reconhecida em plenário para agravar e só pesar uma pena maior do que aquela devida. Em segundo lugar, em terceiro e último lugar, eu entendo que é cabível sim a concessão do regime semiaberto, porque não estamos diante da prática de um homicídio qualificado, mas sim tentado, qualificado, privilegiado, e que nós estamos diante de um cidadão primário sem antecedentes e que, portanto, o escolho jurisprudencial, salvo engano, citado por mim, do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a concessão desse regime. E aqui encerro dizendo que o juízo, seja ele qual for, não pode querer fazer a justiça que lhe socorre para intervir na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri não acolheu a tese acusatória. Então, dessa forma e respeitosamente, peço, em primeiro lugar, o improvimento do recurso ministerial por todas as razões aqui expostas e o provimento do recurso defensivo no sentido de que seja aplicada uma pena base próximo, ou no mínimo, ou próximo ao mínimo de 12 anos, e a concessão do regime semiaberto. E, no mais, o respeito de sempre que tenho e sempre terei ao Tribunal de Justiça, notadamente à Câmara Criminal Estuário, onde eu sempre atuo e faço minhas orações. Obrigado, doutor Zé Maria. Relator desembargador Saraiva Sobrinho, eu cometi uma falha, uma omissão. O Ministério Público também é apelante, desembargador Saraiva, apelante à acusação e defesa neste processo. Mas bem já traçado aí na defesa oral, o doutor Anísio sem interesse em sustentar. Então, Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, volto os cumprimentos do doutor Zé Maria, inclusive me somando a sua excelência no tocante aos elogios feitos à Ana, né? Realmente muito oportuno e bem proposto. Num segundo momento, senhor presidente, devo dizer que eu acompanho sua excelência tão somente no tocante ao julgamento do desprovimento do recurso ministerial. Com relação ao recurso de sua excelência, o recurso particular, eu pediria vênia para rebuscar um voto, apesar de ter sido liberado tempestivamente a vossas excelências. Eu digo o seguinte: conheço do recurso do mais inexitoso inconformismo. Com efeito, sem maiores delongas, tenho por profícuo fundamento utilizado para desvalorar,
o vetor circunstância do crime, que é o subitem 3.1, notadamente pelo excesso na violência empregada na tentativa de homicídio, de ferimento de várias cutiladas na vítima. Então, não foi uma tentativa qualquer. Foi quase que um consumácio, né? Não se consumou por questões alheias até à vontade, acredito, da própria parte. Sobre o tema, aliás, já decidiu o STJ, aquilo que interessa. Para fins do artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental, que envolve o fato delituoso, em caso não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta. E eu não vou continuar a leitura. Prossigo, em outro turno, a despeito de constar na insurgência recursal o motivo do crime, sequer foi considerado na primeira fase da dosimetria. Tampouco serviu para qualificar o tipo, artigo 121 do Código Penal. Haja visto o corpo de jurado ter respondido positivamente, tão só no alusivo a exasperante do inciso 4º, qual seja impossibilidade de defesa. Há de argumentando tanto, o único vetorial negativado, circunstância do crime, repercutiu na pena base, em parâmetro aquém do reiteradamente sugerido pela Corte Cidadã, que é exatamente o 8º, não havendo, portanto, se falar em desproporcionalidade positiva. Aqui eu trago o ministro Joel Ilan Pacionic, da 5ª turma, exatamente nesse sentido, quando ele diz que não existe desproporcionalidade no aumento da pena base aplicado pelo Tribunal de Origem, uma vez que não ultrapassa a fração de 8º, incidência sobre o intervalo do apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância judicial desfavorável. De igual forma, no concernente à redutora da tentativa, essa que o advogado insiste bem, artigo 14.2 do Código Penal, é de ser preservado seu arbitramento em um terço, sobretudo pelo intercrimes percorrido, cujo resultado em muito se aproximou da sua totalidade, como bem o disse o sentenciante, naquilo que interessa. Estando presente a causa da diminuição prevista no artigo 14, inciso 2 do Código Penal, isto é, tentativa, e considerando que a redução deve ser fixada, levando-se em consideração o intercrimes percorrido, diminuiu a pena em um terço, pois se tratou de uma tentativa cruenta, disse o juiz, relevante, uma vez que foram desferidas várias cutiladas na vítima, que correu sério risco de morte, em razão, inclusive, de golpe próximo à artéria fatal do pescoço, reticência. Então, não foi uma tentativazinha qualquer, foi algo muito além, quase que, como eu disse, consumando o crime. A segunda Procuradoria, que opinou no processo, diz o seguinte, também achei muito interessante e faço questão de registrar. Aspas reticências, conforme se verifica nos autos, o crime de homicídio somente não se consumou porque as testemunhas tentaram, por diversas vezes, até que conseguiram adotar providência para evitar a consumação do crime. Destaque-se o depoimento da testemunha Raimundo Oleotério, conhecido como Camilo, proprietário da casa de jogo, reticência. Dessa forma, verifica-se a idoneidade da fundamentação utilizada pelo magistrado da Cor ao aplicar a fração de um terço para a redução da pena em razão da tentativa e a necessidade de manutenção da fração utilizada. Então, simplesmente eu percorro esse caminho, rebato o que foi dito e muito bem posto pelo doutor advogado e desprovejo também o recurso da defesa, com todo respeito à sua excelência. Eu, enquanto revisor, parabenizo não podia ser diferente, né, a defesa oral formulada aqui pelo doutor José Maria, mas eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador Gilson. Também, presidente, também. Processo julgado à unanimidade dos termos do voto do relator. Pois não, desembargador, só um esclarecimento de fato. Eu queria só que fosse resenhado o resultado do recurso ministerial. Foi desprovido também, né? Isso, negado provimento. Porque estava muito baixo aqui o som, aí por isso que eu fiz
essa intervenção. A todos vocês, todos os senhores, um grande abraço, prazer em revê-los. Igual, doutor Zé Maria. O próximo processo é o de número 53, na ordem cronológica, é o apelo criminal número 80-2086, dígito 04, ano 2020. A origem, terceira vara da comarca de Caicó, apelante Jefferson Antonione de Abreu Romão, o advogado doutor Anesiano Ramos, apelante Joel Zafá Guimarães Silva de Carvalho, defensora pública doutora Joana Dark, apelado do Ministério Público, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Processo em mesa. Doutor Anesiano, está na sala, Ana Cláudia? Não se encontra, Não se encontra. Com a palavra, Vossa Excelência, desembargador Saraiva. Senhor presidente, encaminho o voto também tempestivamente a Vossa Excelência, no caso da proposta de voto. Eu estou conhecendo deste provento ambos os apelos. Eu ratifico meu voto registrado no sistema. Desembargador Gilson, também. Ratifico. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o 11º na ordem cronológica, é o apelo criminal número 10-8319, dígito 66, o ano 2019. A origem, primeira vara criminal da comarca de Parnamirim, apelante Augusto Jonatas Brito Ribeiro, advogada doutora Milena da Gama Ferreira Fernandes Canto, apelante Wilkilaine Costa de Moura, advogado doutor Hugo André Alves Fernandes, apelado do Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva. Em mesa, presidente. Doutora Milena, está na sala, Ana Cláudia? Está, excelente. Doutora Milena, bom dia, seja bem-vinda. A inscrição somente, doutora Milena, Ana Cláudia? Para a defesa oral? Só, o sistema, somente? sim. Então, doutora Milena, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Desembargador, existe também inscrição também na defesa da Wilkilaine. Wilkilaine, doutor Hugo André, não é isso? Isso. Então, prazo em dobro, doutora Milena inicia, 15 minutos, na sequência, doutor Hugo. Bom dia, doutora Milena, mais uma vez, Vossa Excelência tem a palavra, seja bem-vinda. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente dessa Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, desembargador Saraiva Sobrinho, relator dessa apelação, excelentíssimo desembargador Gilson Barbosa, ilustríssimo procurador de justiça, doutor Anísio Marinho, demais que estão assistindo aqui essa transmissão. Nessa apelação, excelências, eu apresentei desde uma tese, que é a tese de nulidade de sentença, quanto à ausência de provas de autoria delitiva, assim como esmiucei a dosimetria da pena. E aqui eu não deixarei de abordar nenhuma dessas teses, porque em todas elas, excelência, eu vejo que o apelo do Augusto Jonatas deve ser reconhecido. Primeiro, quanto à nulidade da sentença, de forma sucinta, eu trago a violação do artigo 7º, inciso 3º, e artigo 22, inciso 3º, da Lei 12.965, que é a lei do Marco Civil da Internet. O que houve, no caso, foi uma devastação. Não foi uma extração dos dados telefônicos do celular do apelante. Não teve marco, não teve delimitação temporal. A decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão na residência do apelante, de forma genérica, ficou autorizado, desde então, o acesso irrestrito de todas as informações do celular, porventura apreendido. Basta analisar a decisão que deferiu a medida para constatar que foi totalmente ignorada a existência da Lei 12.965, que é a lei do Marco Civil da Internet. O que está sendo pontuado aqui é a ausência da estipulação de um marco temporal para que houvesse a extração. Sem a indicação do marco temporal, houve uma permissão para que a autoridade policial pudesse realizar uma busca indefinida nos dados telemáticos, à procura de algo para investigar, em vez de investigar o fato já determinado na ação penal. E isso, desembargador Gilson, é considerado
ilegal. E como se não bastasse essa decisão da extração de dados de forma indefinida, de forma infinita, né, a sentença condenatória, em pelo menos 10 oportunidades distintas em sua sentença, fez menção a essas extrações como um elemento de embasamento para o seu convencimento. Então, sem maiores delongas, nesse primeiro ponto, frente à violação do artigo 7º, inciso 3º, artigo 22, inciso 3º da Lei 12.965, tendo a sentença condenatória se embasada em provas originadas destas violações, temos que deve ser anulada para que nova sentença seja proferida. Esse é o primeiro ponto. Agora, adentrando no mérito, vemos que inexiste nesse caso, Excelência, qualquer prova de que o entorpecente encontrado na posse dos corréus, que é Ilkline e Eric, seja da propriedade do apelante Augusto Jonas. A sentença condenatória tentou, de todas as formas, trazer ilações para fundamentar algum grau de nexo de causalidade entre essa droga encontrada com a corré Ilkline e Eric com o apelante. Mas vemos que não se mostra sustentável qualquer afirmação posta na sentença que possa comprovar esse nexo de causalidade. E aqui eu vou passar a indicar cada uma. Inicialmente, foi expedido o mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante, que foi cumprido lá no estado da Paraíba, e concomitantemente foi também expedido o mandado de busca e apreensão na residência dos corréus Ilkline e Eric, que são casados e moram em Parnamirim. Tendo sido encontrado material ilícito apenas na propriedade dos corréus em Parnamirim, e nada de ilícito foi encontrado no momento da busca e apreensão do apelante lá na Paraíba. E a única ligação que o apelante tem com os corréus é em virtude de laços familiares. E isso ficou comprovado na instrução, tendo em vista que o corréu Eric é cunhado do Augusto Jonatas e a Ilkline é concunhada do apelante. Essa é a única ligação que existe entre eles. Mas, para justificar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, primeiro o juiz sentenciante traz trechos extraídos do celular do apelante, as quais a gente está pedindo a questão da nulidade, mas vamos pôr a argumentação a catá-los, esses trechos extraídos do celular do apelante, que trata de conversas com outras pessoas que não são denunciadas nesse processo, para indicar que o mesmo tem envolvimento com entorpecentes. No entanto, esses conteúdos dessas mesmas conversas estão sendo objeto de uma outra ação penal em trâmite na comarca de São José do Mipibu. E mais, tais conversas em nada falam sobre os entorpecentes objeto dessa ação penal. Muito menos demonstra qualquer nexo de causalidade entre específico entorpecente apreendido com o Ilkline e o Eric com a pessoa do apelante. E o que é mais surpreendente nessa sentença, Excelências, foi o seguinte fato. Inicialmente, a autoridade policial, para tentar justificar que o apelante praticava tráfico, apesar de não ser o proprietário da droga apreendido com os corréus, a autoridade policial apresentou uma filmagem de um rapaz levando um embrulho de um veículo para outro. E diante daquela cena se afirmou que aquele rapaz era o apelante e o embrulho era entorpecente. Pois bem, na instrução probatória, ficou provado cabalmente, como 2 mais 2 são 4, que o referido rapaz, na verdade, era o irmão do apelante e o embrulho não passava de roupas. Essa prova foi aferida por testemunha, por documentos. Depois dessa prova em audiência, o próprio representante do Ministério Público abortou em suas alegações finais esse fato. Ele não usou esse fato como elemento probatório de condenação. O próprio Ministério Público, porque de fato ficou provado que aquela cena contida na filmagem não se tratava do apelante. No entanto, pasmem, o juiz de piso, desprezando todas as provas em audiência,
desprezando mesmo, porque em momento algum fez referência aos depoimentos que rechaçaram que o rapaz da filmagem era um apelante. Condenou Augusto Jonas, usando esse fato como justificador da prática do crime. Excelências, o juiz de piso desprezou provas de inocência do apelante. Isso é inadmissível. É evidente que essa condenação está contrária à prova dos autos. Estamos frente a uma má valoração da prova pelo juiz de piso. Conclamo Vossas Excelências para que atentem a essa condenação que se embasou em um fato que a defesa conseguiu provar a sua inocência. Provas que, apesar de bem avaliadas pelo representante do Ministério Público, que sequer fez menção mais a essas filmagens de suas alegações finais, foi ignorada pelo juiz de piso. Me desculpe até a forma altiva que eu estou empregando nessa sustentação, mas é inadmissível que tenhamos desprezo com provas de inocência de um cidadão. Sendo assim, frente à inexistência de qualquer relação de causalidade entre o entorpecente encontrado com os correios e o apelante, somada à prova de não ser o apelante na filmagem apresentada pela autoridade policial, temos que concluir pela absolvição do Augusto Jonas por esse crime do artigo 33. Com relação ao crime do artigo 35, que é a associação ao tráfico, igualmente, eu digo que inexiste qualquer prova dessa associação entre o apelante com os correios, pois, como eu já mencionei, a única ligação que existe entre eles é a familiar. E como se não bastasse, restou comprovado pelas próprias extrações, se elas forem consideradas legais, as extrações do celular de Klein e de Eric, e não existe qualquer conversa com o recorrente. Qualquer conversa vale com o fito de organizarem para a traficância. Nenhum vínculo negocial com Augusto Jonas foi encontrado nas extrações dos aparelhos celulares dos demais acusados, que é o Klein e Eric. Então, aqui, na verdade, não estamos falando que não existe provas para condenação. Aqui estamos falando que, através da extração dos celulares do Correio, está provada a inexistência do crime de associação ao tráfico. E, por fim, mas não menos importante, porque, como disse, eu não iria deixar de abordar aqui nenhuma das teses da apelação, temos as incorreções na sentença quanto à dosimetria da pena. Por quê? A culpabilidade deve ser considerada favorável, tendo visto que os argumentos atinentes à consciência do ilícito é inerente ao tipo penal. A conduta social deve ser considerada favorável, tendo em vista de que fazer alusão a ações penais em andamento viola a súmula 444 do STJ. Circunstâncias do crime também deve ser considerado favorável, tendo em vista que não existe qualquer fator que tenha acentuado a reprovabilidade dessa suposta conduta. Então, assim, frente à análise da circunstância judicial do artigo 59, Excelência, temos que a majoritária é favorável e a redução dessa pena base é medida de justiça. E quanto, por fim, à aplicação da circunstância agravante do artigo 62, inciso 1º, não há também como subsistir essas razões de total ausência da fundamentação na sentença, porque o juiz de piso não explica as razões pelas quais se convenceu que o recorrente comandava essa suposta atividade ilícita dos demais correios. Não existe qualquer justificativa para essa aplicação da agravante do artigo 62, inciso 1º. Basta analisar a sentença. Então, diante disso, estamos numa violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Sendo assim, Excelências, a defesa de Augusto Jonas espera que esta Corte de Justiça traga à justiça esse caso, porque sua defesa trilha desde a nulidade da sentença, por utilização de provas que viola a Lei 12.965, percorre por provas de sua inocência que foi desprezada pelo juiz sentenciante e segue-se a uma dosimetria de pena desproporcional e desarrazoada. E nesse trajeto de pleitos, o apelante apenas espera a justiça. Obrigada, desembargador Glauber, obrigada pela atenção a todos. Obrigado, doutora Milena. Na sequência, por até 15 minutos, a palavra está com o doutor Hugo André Alves Fernandes. Falará pelo apelante Wilkline Costa de Moura. Não é isso, doutor Hugo? Vossa Excelência tem até 15 minutos. Perfeito, Excelência. Excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esta Câmara, ao representante do Ministério Público, doutora Milena,
quem me antecedeu na sustentação, e tenho mais uma vez o prazer de ladeá-la num processo criminal, sabendo que Vossas Excelências, por diversas vezes, julgam aqui 100, 200 casos. A minha contribuição para hoje é exatamente tentar sintetizar esse processo que foi muito grande e tentar trazer para Vossas Excelências um resumo do que possa ser útil para fins de julgamento. Basicamente, o que aconteceu nesse processo, acontecia uma investigação da Polícia Civil, a investigação findou com a deflagração de uma operação, cumprindo-se mandados em endereços específicos. Num desses endereços, como de praxe, a Polícia Civil deflagra a operação no endereço e faz campana em outro endereço, para ver se alguém vai sair de lá ou coisa assim. E isso realmente veio a acontecer. Nesse segundo endereço, estava a senhora Wilkeline, ré, neste processo, já foi condenada, e ela estava saindo desta casa, desse endereço, com uma bolsa. Essa bolsa continha não só droga, mas uma arma. E os policiais que, obviamente, naturalmente, estavam ali na frente, deram voz de prisão para Wilkeline, que ele estava com droga e também estava com uma arma. Só Deus sabe se o Wilkeline sabia, conhecia o conteúdo da bolsa. E a defesa não vem aqui trazer alguma tese mirabolante sobre erro de tipo, não vem trazer alguma tese de indúbio pro réu, arguindo que o Wilkeline não poderia saber o que tinha dentro da bolsa. Embora a premissa trazida pela própria acusação é de que, provavelmente, ao a deflagração acontecer no endereço, Wilkeline foi avisada para sair com o flagrante do outro endereço. Essa é uma premissa trazida pela acusação. E a tese de defesa é construída em cima dessa premissa, que, como eu disse, só Deus sabe se a premissa é verdadeira, mas com os dois pés no chão, essa defesa vem construir sua tese em cima dessa premissa e com total assento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro ponto, excelências, primeiro pedido, eu considero importantíssimo, é que esta Câmara Criminal faça justiça não só com a minha cliente, mas com a advocacia. Foi incluído nos autos do processo e usado como fundamento para a condenação uma conversa entre este advogado que vos fala e a cliente. Eu, ao salvar o contato da minha cliente na minha agenda do meu celular, quando ela ainda não era minha cliente, Vossas Excelências sabem que assim acontece na advocacia, alguém ele procura para atender um caso, eu faço assim, salvo o nome da pessoa, até peço desculpas por estar sustentando em primeira pessoa, mas eu fui incluído no processo indiretamente desta forma. Eu salvei o contato da minha cliente criando um mapa mental. Que mapa mental foi esse? Wilkeline, nome dela, domiciliar, porque já estava em prisão domiciliar quando me procurou, tráfico. Wilkeline, domiciliar, tráfico. E assim salvei o nome dela na minha agenda pessoal. Isto foi parar os autos da investigação, um relatório ilegível e com letras miúdas, que sequer foi usado pelo Ministério Público durante todo o processo, mas foi pensado pelo juízo quando da condenação e usado para a fundamentação de todos os crimes pelos quais Wilkeline foi condenada. Então, se Vossas Excelências quiserem respeitar a moral, a formalidade ou mesmo o mérito do que o que está escrito, Vossas Excelências precisam remover isto dos autos. Ainda que não queiram remover, Vossas Excelências têm a oportunidade de verificar tanto os embargos de declaração apresentados pela ré, explicando isso, provando de forma indiscutível que se trata de uma print entre conversa de advogado e cliente. Eu enviei para ela uma print do próprio contato dela,
numa situação que eu estava ensinando a produzir provas para a gente mandar para o juízo, para que ela tivesse o direito de frequentar uma clínica médica, porque ela está com tornozeleira há mais de 2 anos, e a gente sempre pediu ao juízo quando ela precisou ir ao médico, e eu ensinei ela a produzir provas sobre isso. Eu disse, bata uma print do seu celular, mostrando que aqui é o seu contato, e que aqui é o contato da clínica médica que está agendando a sua consulta. E assim fizemos. Isto foi parar nos autos. E de forma inadvertida, e mesmo mostrando que isso aí não era o que parecia, o juízo preferiu acreditar que se tratava da própria Wilkline se intitulando como se fosse o seu nickname, o seu nome do WhatsApp, dizendo Wilkline domiciliar tráfico. O juízo chamou isso de escancarado deboche para com a justiça e usou como fundamento para a condenação. É humilhante o precisar sustentar sobre isso, mas se faz necessário. Wilkline foi condenada por associação para o tráfico sem que exista nos autos uma qualquer menção, desde a investigação que antecedeu a deflagração da operação, ou até mesmo depois da deflagração da operação, quando ela teve o seu primeiro celular apreendido, na situação do flagrante, e em outra situação que ela teve outro celular apreendido, quando o Correio Eric, que está com a questão de incidente de insanidade nos autos, um Correio Eric que foi preso dentro da casa dela porque é o seu companheiro, e aí ela teve o celular apreendido mais uma vez. Todos esses celulares dela foram esmiuçados pela perícia, nada foi encontrado. Aliás, nada não. Em um dos celulares foi encontrado fotos de arma e foto de droga. Opa! Temos aqui fundamento, então, para dizer que a Wilkline é associada ao tráfico, porque no celular dela foi encontrada foto de arma e também foi encontrada foto de droga. O juízo não percebeu, portanto, que este mesmo relatório que mostra que foram encontrados foto de arma e foto de droga afirma a perícia da Polícia Civil, não foi a perícia da Defesa. A perícia da Polícia Civil afirma que há contaminação constatada em perícia. Que contaminação? O relatório da Polícia Civil está dizendo que o marido de Eric, que é réu, marido de Wilkline, Eric, que é réu, usou o celular de Wilkline, inserindo o seu próprio chip, e daí arrebatou-se algumas imagens que eram deles e foram para o celular de Wilkline. Não é a defesa que está dizendo isso. É a perícia no relatório da Polícia Civil, e isso está muito bem delineado na apelação da ré Wilkline. Muitos dos réus e de pessoas mencionadas ou envolvidas no processo, ainda que indiretamente, ainda que não respondam ao processo, se mencionam mutuamente, se mencionam, e aqui eu não faço nenhum juízo de valor sobre essas menções. Nunca se mencionou o Wilkline. O Wilkline nunca mencionou algum deles. Não há nenhuma, estou falando que há prova frágil, não estou falando que não há prova suficiente para condenação, mas não há, não subsistindo esse primeiro ponto da conversa entre o advogado e cliente, e não subsistindo isso que a própria Polícia Civil afirma como prova contaminada, não subsistindo isso, o que resta para a condenação sobre a associação criminosa da ré Wilkline é isso. Nada. Uma folha em branco. Não resta absolutamente nada. O segundo ponto, excelências, é sobre o reconhecimento que a defesa pleiteia que o crime de porte de arma não seja aplicado como crime autônomo. E a jurisprudência que se auto-intitula firme, jurisprudência do STJ, que é pacífica, que é firme, diz: não se aplica o crime autônomo quando a arma estava num contexto de traficância. Data máxima vênia, tanto a sentença quanto
as contrarrazões do órgão ministerial tratam como se houvesse a necessidade de a arma ser usada para garantir o transporte. Ora, o transporte não é o único verbo, não é a única conduta do crime de tráfico. O armazenamento de droga é crime de tráfico. Wilkeline estaria cometendo crime de tráfico ainda que a droga não estivesse na bolsa dela, ainda que ela já tivesse conseguido sair de casa ou não. Isso não é contestado pela defesa. Aliás, a própria jurisprudência sublinhada, negritada, colocada na apelação, menciona exatamente o caso de uma pessoa que estava com droga e no seu banco do carro ao lado havia um revólver. Wilkeline estava com o revólver dentro da sua bolsa. Ora, um revólver dentro da bolsa não está à disposição da ré? Um revólver dentro da bolsa com munições não está à disposição para que a ré eventualmente possa usá-lo em defesa da atividade de traficância? É evidente que está. E há milhares de casos, dezenas de milhares de casos, no Superior Tribunal de Justiça, em que, embora não tenha havido disparo, um emprego efetivo, um uso da arma, aquela arma está ali para garantir a traficância. E é exatamente isso que a defesa pede, que se aplique a causa de aumento de pena prevista na lei de drogas e não o porte de armas como crime autônomo. Terceiro ponto, excelências, é que estes pedidos trazidos pela defesa resultam inequivocamente numa mudança de regime. Eu já vi esta Câmara Criminal diversas vezes em casos em que a consequência da mudança da sentença seja resultar num regime diferente. Esta Câmara Criminal faz isso e não deixa a atribuição para o juízo da execução penal. E só para contextualizar, o que eu considero importante é que durante o processo, isso está provado nos autos, e o Wilkeline forneceu a senha dos seus celulares. Isso foi dado por e-mail para a Polícia Civil, em conversas em e-mails que estão nos autos. Forneceu as senhas dos seus celulares porque sempre soube que não participou de atividade de traficância nenhuma, a não ser esse flagrante em si. Não é associada para o tráfico. Trazendo também um ponto acerca da análise da dosimetria, que encontra mais uma vez assento na jurisprudência do STJ e também desta Câmara Criminal, que é exatamente a respeito das circunstâncias do crime, circunstâncias do artigo 59, especificamente a culpabilidade. O juiz afirmou que a consciência da ilicitude e que o tráfico tinha sido premeditado e confundiu a culpabilidade como elemento subjetivo do tipo com a culpabilidade do artigo 59. E aumentou a pena por conta disso. E no quesito das circunstâncias do crime, entendeu que o Wilkeline, quando estava saindo de casa com a bolsa com arma e droga, estava tentando se evadir e, portanto, a circunstância do crime se mostraria desfavorável, coisa que não encontra amparo em nenhuma jurisprudência na justiça brasileira. Então é isso, excelências. Eu peço que vossas excelências analisem com atenção o pedido. Tenho certeza que o desembargador Saraiva Sobrinho deu atenção ao apelo da ré. Já estou excedendo meu tempo aí quase. E nestes termos eu peço que vossas excelências atendam em toto o pedido da defesa. Obrigado, doutor Hugo. Palavra com o relator, desembargador Saraiva Sobrinho. Como vota vossa excelência? Senhor presidente, no primeiro momento, cumprimento tanto o doutor Hugo como a doutora Milena pela belíssima sustentação, realmente argumentativa que impressiona. Não tivesse eu, como sempre faço, me dedicado aos autos, uma leitura bem percussiente, com certeza abraçaria as teses sustentadas. Agora, infelizmente, não é isso que consta nos autos. E não é isso que também admitiu a Procuradoria aqui adiante, no quadro, aqui atuante, no caso, a 5ª PGJ. Com relação a essa questão dos embargos, eu tive a oportunidade de também adentrar e registro agora com muita certeza o desempenho do doutor Marcos Sampaio nesse processo. O desembargo realmente elimina por completo toda e qualquer discussão trazida pelo advogado, que também não é matéria de recurso.
Então, presidente, eu analisei, como disse, com muita percussiência, os apelos de Augusto Jonatas e o Iquilani e concluo pelo conhecimento desse provimento. Tudo que foi discutido, eu estava reexaminando agora os autos, foi rebatido. Para resumir, para não querer ser mais prolixo do que já sou, a emenda diz o seguinte, presidente: APCRIMS, tráfico de drogas e tráfico de drogas, associação e posse de arma de fogo, artigos 33 e 35 da Lei 11.34306, para ambos apelantes, acrescido o artigo 12 da Lei 10.803 para a segunda. Édito condenatório. Análise conjunta dada a similitude das teses defensivas. Prejudicial de nulidade por afronta à garantia constitucional do sigilo telemático. Procedimento, eu sou enfático agora, entabulado nos precisos termos da Lei 12.965/14. Objeção rejeitada. Discuti com percussões, como disse, e estou rejeitando. No mérito, pleito absolutório, materiais de autoria arrimados em laudos, perícia, interceptações, de teor conciso e harmonioso com o conteúdo dos depoimentos testemunhais. Não há afronta, presidente, há uma harmonia do que foi apurado com o que conclui as testemunhas ouvidas. Figuras típicas com objetos distintos, inaplicabilidade do princípio da construção. Aí passei para a dosimetria. Vetor da conduta social valorado de forma improfícua, previsibilidade de remodelamento do quanto, ante a catadura preponderante do artigo 42, decido mantido conhecimento e desprovimento, senhor presidente. É só, presidente. Perfeito. Eu, enquanto revisor, ouvi atentamente o que trouxe na tribuna a doutora Milena, embora tenha já feito uma análise desse quadro referente às autorizações de quebra aí do sigilo telefônico, eu vou pedir vista dos autos, dada a ênfase em que trouxe a defesa na tribuna, para mais uma vez analisar os autos. Então, eu proclamo o resultado, após o resultado parcial, após o voto do relator conhecendo e negando provimento aos apelos, pediu vista dos autos o desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa, aguarda o voto vista? Aguardo. Desembargador Gilson Barbosa disse aguardar o voto vista. Um abraço, doutora Milena, abraço, doutor Hugo. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigado, Excelência, pela atenção. Na sequência, não há mais pedidos de sustentação oral, tem um pedido de preferência, o número 79, o agravo interno em embargo de declaração em apelação criminal número 10.8955, dígito 18, ano 2013. Agravante Jonas Miqueias de Melo Félix, o advogado doutor Diego Tobias, agravado do Ministério Público, relator desembargador Gilson. Está em mesa, desembargador Gilson? Desembargador Gilson. Somente preferência. O voto é de Vossa Excelência aí, é o número 79. Posso votar? Deve. Já foi distribuído para os senhores, é um voto pequeno, e no final da emenda eu tenho o agravo como conhecido e desprovido. Desembargador Saraiva, ratifica o voto registrado do sistema? Ratifica. Sim, eu também ratifico, então, processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator, 79. Na pauta anterior, temos aqui o número 83, o habeas corpus número 80.1318, dígito 84, ano 2022. Esse processo é em segredo de justiça, imagino que não tenha nenhum prejuízo, haja visto que não tem pedido de sustentação oral, então somente para aí definirmos aqui o resultado do julgamento. É impetrante a doutora Daniele Guedes de Andrade, paciente AFT, autoridade coatora, juíza de direito do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Natal. O relator é o desembargador Gilson Barbosa, e restou anotado aqui na papeleta eletrônica que,
em 28/6/2022, após o voto do relator, conhecendo, aqui está concedendo a ordem, Mas na verdade já era denegando foi e apenas... modificado o voto, presidente. Exatamente. Pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho, disse aguardar o voto vista do desembargador Glauber Rego. Desembargador Saraiva, o voto vista, está o processo em mesa. O voto foi liberado, presidente. Eu votei pela denegação do HC. Perfeito. Desembargador Gilson. Eu observei as razões do desembargador Saraiva e decidi votar também pela denegação. E eu acompanho Vossa Excelência pela denegação da ordem, proclamo o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O número 84, também da pauta anterior, já foi julgado. Não é isso, Ana Cláudia? Já foi julgado, então vamos na pauta do dia, e aí é julgamento virtual. Vamos iniciar aqui pelo desembargador Saraiva Sobrinho. Algum destaque, desembargador Saraiva? Alguma observação? Cláudio, presidente, manter as propostas de voto, já fez. Espelhar aí, por favor, Desembargador Saraiva, eu tenho um destaque no processo da relatoria de Vossa Excelência, é o número, deixa-me ver, que eu acho que é o 52, exatamente. Presidente, pela ordem. Pois não, desembargador Gil. O 52 eu peço vista. Perfeito, deixa-me só aqui fazer o registro aqui, o voto do relator e o do revisor, e aí passa a palavra a Vossa Excelência. O número 52, deixa eu identificar o processo, é o apelo criminal número 10.0420, dígito 80, o ano 2020. A origem é o gabinete 2 da Ujudocrim, apelante é o Ministério Público, apelado Aleph Felipe Pereira, defensora pública doutora Ana Carina Freitas de Oliveira, desembargador Saraiva é o relator e eu sou o revisor. Desembargador Saraiva, quer fazer algum destaque no voto de Vossa Excelência? É uma matéria bem interessante. E desembargador Gilson, embora eu já tenha adiantado que vai pedir vista, mas eu acho que é interessante. Eu argumentativa, já liberei o voto tempestivamente, eu não prefiro não rediscutir, está posto. Perfeito, eu vou fazer um resumo do meu voto. Pois não, bem rápido, 2 minutos. Eu estou pedindo vênia aqui ao relator, já resistiu aí no sistema, a minha divergência é que na origem a denúncia, aliás, o processo foi julgado e as 3 magistradas que integram a unidade do gabinete 2 da Ujudocrim, elas entenderam pela nulidade das provas que embasavam a denúncia. São magistradas extremamente criteriosas e, partindo dessa premissa, eu me debati sobre o que estava lá decidido nos autos. E o cenário era o seguinte: o acusado, ele não tinha, embora já tivesse sido preso, ele não tinha, naquele momento da abordagem policial, nenhuma investigação criminal. É isso que se extrai dos autos. Disse consta nos autos que a autoridade policial, em uma ronda ordinária, em um bairro aqui da cidade de Natal, se deparou com o acusado. E que, neste encontro, ele empreendeu fuga. A autoridade policial ela não buscou alcançá-lo. Foi direto à residência daquele que havia empreendido fuga e lá estava na residência, a companheira do acusado pediu para ingressar na residência. Disse à autoridade policial que teve essa autorização. A companheira nega que tenha permitido o ingresso da autoridade policial. Pois bem, lá entrando, encontraram droga e um caderno com anotações. E a droga e o caderno permitiu que fosse formulada a denúncia pelo crime de tráfico e também de organização criminosa, que o apelado integrasse a organização criminosa.
E as magistradas, elas fizeram um destaque, buscando aí o apoio na jurisprudência mais recente do STJ. Inclusive, no meu voto, eu trago, agora no mês de junho, casos muito próximos, obviamente, mudando o que tem que ser mudado, dizendo que a autoridade policial não filmou, e o celular hoje está ao alcance de qualquer um, nem teve também a rolar testemunhas para mostrar que tinha essa autorização, e nem por escrito da pessoa que estava no imóvel a autorização. E o mais essencial que enxergo é que não tinha, naquele momento, nenhuma investigação criminal apontando que o apelado pudesse ser acusado naquele momento da prática do crime de tráfico ou até mesmo de integrar a organização criminosa. Então, com esse resumo, eu trago o meu voto no sentido de negar provimento ao apelo do Ministério Público. Presidente, Somente... Pois não, desembargador. Na verdade, eu estou fazendo valer o apelo ministerial, mas não no sentido de condenar. Eu estou determinando que os autos retornem ao órgão competente para que examine o mérito propriamente dito. E sem contestar a Vossa Excelência, eu digo o seguinte, daquilo que interessa, bem ligeirinho. Na hipótese, é curial esclarecer, não se está a caucionar não só a existência da desconfiança policial. Qual desconfiança? Sair em perseguição a ele, que seria o caso, e pedir permissão à residente que estava lá, que autorizou. Apoiado em mera atitude suspeita, ou na fuga do indivíduo, mas no fato do recorrido ser bastante conhecido no meio policial como membro de facção criminosa, e assim responsável pelo perverso abastecimento de drogas naquela comunidade. Eu digo, forte desse preceito, não se vê ao perto e tampouco ao longe qualquer traço de arbitrariedade policial em que anula as provas coligidas e as delas derivadas, seria a teoria do fruto da árvore envenenada. De mais a mais, se não bastasse, a presente narrativa reporta delitos de caráter permanente, tráfico de droga e organização criminosa, não fugindo seu estado flagrancial às exceções admitidas pela jurisprudência na flexibilidade da garantia estatuída no artigo 5º, 11 da Constituição Federal. São argumentativos, entre outros, que eu trago isso, mas... Perfeito. Obrigado. Então, vamos lá, vamos proclamar o resultado parcial. Após o voto do relator conhecendo e dando provimento ao apelo ministerial, e o voto do revisor negando provimento ao recurso do Ministério Público, pediu vista dos autos o desembargador Gilson Barbosa. Eu não tenho nenhum outro destaque. Desembargador Gilson, algum destaque nos votos do desembargador Saraiva? Ministério Público, alguma observação? Sem destaque, Excelência. Obrigado. Já que estão julgados à unanimidade os demais processos do desembargador Saraiva Sobrinho. Desembargador Gilson, alguma observação, algum destaque? Sem som. Sem som, desembargador Gilson. Tenho dois pedidos de parecer oral. É o 67 e 81. Doutor Anísio. Se o Ministério puder adiantar, né? Excelência, eu verifiquei já previamente, foi disponibilizado, e eu opino pelo acolhimento. Pronto. No primeiro, o de número 67, eu tenho o recurso como conhecido e parcialmente desprovido. No segundo, o de 81 da pauta, apelo conhecido em parte e também desprovido. Perfeito. Então, a relatoria do desembargador Gil, julgados à unanimidade, todos. Na minha relatoria eu não tenho nenhum destaque, nenhuma observação. Ministério Público, alguma observação? Não há. Nenhuma, Excelência. Desembargador Gilson, revisor, também não. Desembargador Saraiva? Também não, presidente. Então, julgados à unanimidade, e com isso esgotamos aí a pauta do dia. Algum outro processo que independa de pauta, extra-pauta, que não tenha sido chamado a julgamento? Não há? Não há. Nossa próxima sessão, esgotada a parte jurisdicional, retoma a parte administrativa. Nossa próxima sessão, Ana Cláudia? Quinta-feira? Dia 14, quinta-feira. Dia 14, quinta-feira. Perfeito, desembargador Gilson, desembargador Saraiva, doutor Anísio? Perfeito. Então, saúde para todos.